talvez as pessoas não saibam que você fez parte do time titular do melhor time da história do vôlei, né? Sim. Eu diria mais, né? Na Sports Illustrator tem uma estatística que foi, se eu não me engano, foi o time coletivo de todos os esportes mais vencedor do século, né? Da história. Da história. Sports Illustrators, né? É isso, né, André? Que eu me lembro desse dado que o Bernardinho comenta e tal, né? Illustrator. Illustrated. Eu sou professor de inglês, Sandro. Sempre. Eu sou um eterno aprendiz. Exatamente. O reconhecimento foi esse. Fomos a melhor ou a equipe mais vitoriosa de todos os tempos na história mundial dos esportes coletivos. Esse foi o reconhecimento. Eu joguei 24 anos, 24 para 25 anos. Em termos de seleção, 2 medalhas olímpicas, uma de prata, uma de ouro, 5 títulos da Liga Mundial, que hoje chama Liga das Nações, 5 sul-americanos, 2 Copas do Mundo, 2 Copas Américas, 5 campeonatos brasileiros, Pan-Americano, 3 disputas Pan-Americano, 1 título, uma medalha de 3º lugar. Essa aí você deixa pro cachorro? Não, todas são importantes. Eu tenho, inclusive, a minha primeira, tá bem enferrujado, mas a minha primeira medalhinha de vice-campeão gaúcho no Rio Grande do Sul, tinha uma categoria que só existia lá, que era o pré-juvenil. Uhum. E aí fui vice-campeão pré-juvenil. E por que eu guardo essa medalha? Porque eu era infanto-juvenil, ou seja, eu estava jogando a final do Campeonato Gaúcho de uma categoria acima da minha como titular, e nós perdemos, na verdade tomamos um pau, e eu não aguentei o jogo, eu não aguentei a pressão, saí, não aguentei. Você não aguentou? Sucumbi, e eu fiquei muito chateado. E eu prometi para mim mesmo, depois de muita frustração, que eu nunca mais passaria por aquilo. Não o nervosismo, a pressão. Eu nunca mais desistiria. De nada. E aí foi quando eu decidi, vou focar na minha preparação. Então essa medalhinha para mim é importante. É dolorida, tá enferrujada, inclusive, mas ela é da sua cultura pessoal, né? É um artefato. É um simbolismo forte. Não há dúvida, Salibão. Não só para a empresa, mas e aí você lembra disso? Nossa maneira. Sim. E aí você olha aquilo e fala pá. Inclusive, o técnico, Marcos Pacheco, um técnico muito importante para mim, ele lembra essa história, e aí é uma história engraçada, né, agora, mas ele lembra de eu era o atleta mais jovem da equipe, e no meio do jogo eu falei, professor, não dou conta. Não aguento, não tô aguentando, tô mal, tem que me tirar. Não consegui, paralisei. Falei, nunca mais vou passar por isso. Agora, você tem algumas passagens na sua trajetória como esportista que trazem muito essa reflexão do momentos do pior que foram fundamentais para gerar o seu melhor. Você comenta do corte na seleção brasileira. Como articular isso pra gente, André? O corte foi um caso clássico, né, cara? O corte talvez tenha sido o mais emblemático deles, né? O importante é que eu já tinha um certo repertório, sim, né, sobre já tava mais transformar maduro, né? uma crise em ponto de inflexão. Você já fazia isso mais racionalmente. Sim, né? Sim. E igualmente não foi fácil. Sim. E continua não sendo fácil. Sim. Talvez não. O que eu aprendi agora é que não precisa ser tão sofrido, né? Pode ser complexo, difícil ou duro, mas com estratégia é possível. Foi em 2002, nós jogamos uma etapa da Liga Mundial na Argentina. Eu tive um problema de saúde, não consegui jogar na Argentina, voltamos para o Brasil, e logo em seguida, 2 dias depois, chegamos num domingo, de manhã bem cedo, quase de madrugada, e na terça-feira nós voltávamos à seleção lá em Belo Horizonte, no Mineirinho. Começaríamos mais uma etapa para a etapa final da Liga Mundial, para depois jogarmos o Mundial na Argentina em 2002. Eu voltei domingo, tive que decidir o que eu faria, era um problema de saúde, eu tinha que fazer uma cirurgia, não era nada grave, mas eu tinha que resolver, era sério. O processo normal é você ir para dentro do hospital, fazer uma drenagem,
e ser hospitalizado, anestesia geral e tal. Só que eu demoraria para sair. Com a alta tal, eu não conseguiria me apresentar na seleção no dia. E eu sabia que o último corte para esse campeonato seria da minha posição. Estávamos em 4, só 3 iriam. E eu falei, não, eu quero um método mais rápido. Ele falou, André, vou te operar aqui mesmo no meu consultório. Qual a diferença, doutor? Não, se eu operar aqui, a anestesia local não pega. Vai com dor mesmo. Eu falei, qual o nível de dor? Aí o doutor falou assim, pode xingar minha mãe. Meu Deus. E aí eu operei. Eu conto isso, mais detalhes, que tipo de cirurgia foi outra hora. E aí fiz cirurgia, aguentei ainda domingo e segunda em São Paulo tal, e fui para lá. E aí voltamos a treinar, eu cheguei direto no Mineirinho para treinar, voltamos pro hotel depois do treino, almocei, me preparei para o treino da tarde, e antes de embarcar no ônibus pro treino da tarde, fui chamado numa salinha, no mesmo dia que eu me apresentei, e aí ali estava toda a comissão técnica, e eu não sabia se eu seria elogiado pela minha conduta ou se eu estaria sendo cortado fora. Tinha um diabinho de um lado, um anjinho do outro. E aí o Bernardo falou que eu estava sendo cortado. Ele teve que tomar a decisão. Obviamente são os motivos deles lá. E aí foi uma facada, assim, para mim, né? Porque eu tinha encarado um processo muito dolorido para ir lá e eu estava sendo cortado de novo. E fiquei mal na hora, comecei a chorar de fato, porque veio toda a descarga de dor, né? E eu falei, olha, na verdade pensei, o que eu faço? Qual é o meu propósito? Que é continuar na seleção. Se eu demonstrar toda a raiva que eu tava sentindo, não vai dar certo. E aí eu resolvi me posicionar, falei, olha, não concordo com o que foi feito, como foi feito, mas eu quero voltar. O que eu faço para voltar? E aí ele me deu 2 informações. Uma, que eu tinha que melhorar meu bloqueio, uma habilidade técnica, e eu tinha que exercer o meu papel de liderança. Eu não era o líder, não enxergava essa função para mim, mas de alguma maneira o Bernardo enxergava um papel de líder. Ok, botei esses feedbacks na mala e fui treinar. Treinar bloqueio, fui assistir meus vídeos de bloqueio, vídeos de outros bloqueadores que eram referência, e assim eu fiz com o papel de liderança. Quem é líder para mim? Eu vou estudar sobre liderança. Depois começou a estudar liderança.